Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora a gente começa mais uma edição do programa Mais Saúde, que é feito especialmente para você que tá ligadinho aqui com a gente através da NTV. Seja muito bem-vindo. Você sabe que é um programa feito especialmente para você tirar as suas dúvidas, as suas curiosidades. Fique à vontade para a partir de agora começar a participar com a gente ao vivo através do 99947-4515. Esse é o nosso WhatsApp e tem o telefone também, viu? 3821-4488. Mande mensagem, ligue pra gente, participe, tire todas as suas dúvidas. Antes de te contar o que tem no programa de hoje, deixa eu agradecer aqui a Camarim Patos, que mandou esse belíssimo suéter para que eu pudesse vestir, está bem aqui para você de casa. A Camarim fica na Rua dos Caetés, 794, no bairro Caramuru, viu? E olha, tem coleção novinha esperando por você, viu? Então você pode passar lá, que a loja está adotando todas as medidas necessárias de segurança e comprar a sua roupa em segurança, viu? Essa peça minha aqui já faz parte da nova coleção, então você que está em casa, passe por lá e confira todas essas novidades. Você também pode comprar e também conhecer a loja através do Instagram, @camarim.patos. Combinado? E muito obrigado também à barbearia Gonçalves Barbershop, que dá aquele tapa no meu visual, viu? Mas Gonçalves Barbershop fica na Rua Dores do Indaiá, número 53, no centro de Patos de Minas. O Instagram é @dompedrooficial. E quem mandou esse arranjo para deixar o nosso cenário ainda mais bonito foi a Floricultura Apollo. A Floricultura Apollo fica na Major Gotti 1025. O telefone é o 3822-2200. Um beijo para Lourdinha e toda a equipe da Floricultura Apollo. Minha gente, dia 16 de abril foi celebrado aí o Dia da Voz, Dia Mundial da Voz. Você tem a preocupação de estar bem com a sua voz? Toma medidas necessárias aí de cuidado com as suas cordas vocais? Se não, fique atento. E se sim, fique atento ainda mais para aprender juntinho da gente. Então, já que a gente utiliza a voz praticamente para fazer tantas coisas, a minha colega de casa, a Isis Corrêa, preparou um material especial para a gente. Olha só. Você consegue identificar essa voz? E essa? Essa aqui já é inconfundível. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo. Boa noite. Boa noite. No jornalismo, algumas vozes também são inesquecíveis e peculiares. Ao lado do colega Hilton Gomes, em 1969. Estamos de volta aqui na rádio que tá todo mundo ouvindo até. Nas rádios, a voz do locutor patense David Bala também é inconfundível. Música boa pra você. Vai ligando, vai participando, vai interagindo com a gente. São 20 anos na locução, são 20 anos de história e a gente se depara com vários desafios para quem vive da voz, né? E onde o nosso ganha-pão vem da nossa voz, é um dia muito importante. E nesses desafios, às vezes, a gente amanhece com... Muita gente utiliza a voz para exercer sua profissão, sejam eles professores, radialistas, oradores, atores e os cantores. Rafaela Rezende acumula alguma dessas profissões. Ela é professora universitária, publicitária e cantora. Rafaela foi diagnosticada com um cisto e um nódulo nas cordas vocais. Ficou 6 meses fazendo terapia de voz com fonoaudiólogo e com médico para ver se o quadro mudava, mas não teve jeito. Ela foi encaminhada para Belo Horizonte, onde fez uma cirurgia para a retirada deles. Eu tive que enfrentar uma cirurgia nas minhas cordas vocais. Fui encaminhada para Belo Horizonte, uma cirurgia bem delicada, mas não é uma cirurgia invasiva, não é uma cirurgia que a gente precisa ter tanto medo como eu tive. Eu acho que o medo, ele me atrapalhou bastante aí nesse processo. E aí, fiz a minha cirurgia, fiz repouso de voz absoluto por um tempo e aprendi a me cuidar, com o apoio da minha fonoaudióloga, que me acompanhou por um bom tempo na minha reabilitação vocal. Tinha dias que eu fazia exercício 3 vezes ao dia de 30 a 40 minutos, para que eu pudesse realmente
cuidar ali da minha voz e fazer com que ela voltasse ao mais próximo do normal. Não importa a função, cuidados com a voz são essenciais, principalmente para quem depende dela como instrumento de trabalho. É sempre hidratar as cordas vocais. Durante o meu dia a dia, eu sempre bebo muita água, né, muito líquido, de preferência natural, né? Durante o show, antes do show, aliás, é importantíssimo para quem exerce o canto, também para quem vai fazer uma palestra, alguma coisa, é importantíssimo você fazer um aquecimento antes de você usar a sua voz. Eu vou lá e tomo um pouquinho de água também, natural, para estar sempre ali lubrificando, né, as cordas vocais. E os cuidados que a gente tem é sempre dormir bem, falar sempre, né, no mesmo tom, sem gritos, para não forçar muito a nossa voz. E de remédio vai o natural mesmo: mel, gengibre e maçã. Fica a dica aí, parabéns a todos que usam da voz para ter o seu sustento. Mais um de 20 de abril, 2850, 50, valeu, 2950, obrigado, Assim como cantores e radialistas, os leiloeiros dependem muito da sua voz. 3,20, obrigado, mandou 3.020 de abril. 3,20, obrigado, mandou. Mais uma agora, vai 50, 5 de abril. 3.050. É um trabalho que ele é, às vezes, exaustivo, porque nós fazemos aí 6, 8, 9 horas de leilão. Então é imprescindível que a gente tenha um cuidado absoluto com a voz. É você tentar tomar o maior água, muita água, é você tentar dormir o máximo possível, é você evitar gelados, evitar o ar-condicionado e, enfim, fazer alguns exercícios vocais para que você tenha essa dinâmica que, no caso do leilão, é um pouco diferente dos outros profissionais da voz, porque o leilão ele é muito rápido e ele é muito ágil e a gente tem que falar muito rápido e de uma maneira entendível para as pessoas que estão ali, elas tenham o melhor entendimento possível. E todo esse cuidado realmente faz a diferença. O amor da gente. Muito bem, então vocês viram só os cuidados necessários. Parabéns e muito obrigado a Isis por essa belíssima reportagem, viu? Valeu, Isis! E olha só, você que está em casa, continue participando e cuidando da sua voz, viu? 99947 4515 3821 4488. Então, já que falaram que beber água faz bem para a voz, vou beber a água e já tô de volta, não sai daí. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 99947 4515 3821 4488. Fique à vontade, esse é o seu consultório ao vivo. Você viu só, antes do intervalo, a matéria que a Isis fez pra gente aqui do Mais Saúde, falando justamente sobre os cuidados. E para falar sobre isso, eu recebo a fonoaudióloga, consegui falar, a Elismar Bicalho. Muito boa noite, Elismar. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Matheus. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. A parte de não falar o nome da fonoaudiologia não é só você, é uma profissão que não precisava ter um nome tão grande. E a profissão acaba ajudando a gente a pronunciar as palavras de forma melhor? Com certeza absoluta. O nosso objetivo é sempre dar às pessoas uma qualidade de voz e uma qualidade de expressão. Na verdade, a gente às vezes confunde muito. Fala é quando você articula e voz é o som que essa articulação traz e tem um significado para as pessoas. Então, a fonoaudiologia trabalha tanto com a parte de articulação, quanto da voz e da audição. Elismar, há alguns dias a gente acaba reparando em músicas, pessoas que cantam e por aí vai, que quando a pessoa acaba exercendo a voz de determinado jeito, as veias do pescoço acabam ficando mais marcadas. Isso se deve ao quê? Isso se deve normalmente a um esforço vocal. Então, o que a gente faz é um movimento natural. A gente não deveria fazer nenhum tipo de articulação que comprometesse a musculatura externa, que é a musculatura do pescoço,
que na verdade tem uma vascularização. Então, quando existe essa visão, né, na verdade, se você consegue enxergar esse movimento, é porque essa pessoa está fazendo um esforço excessivo e isso causa problema vocal. E esse problema vocal, quando a pessoa acaba fazendo esse esforço excessivo, é visto a longo prazo ou a curto prazo? Ele vai prejudicar mesmo a curto prazo, mas a longo prazo ele vai criar calos na prega vocal, vamos falar de forma mais popular, que são os famosos nódulos, pólipos, porque o esforço traz uma alteração fisiológica, traz uma alteração lá na prega vocal mesmo. E como que eu faço para não fazer esforço de forma errada? Normalmente os esforços eles são feitos quando a gente quer colocar um tom de voz mais alto ou mais grave ou mais agudo, quer dizer, mais grosso ou mais fino. E isso faz com que a pessoa não tenha naturalmente aquele timbre e, obviamente, ela está usando um esforço que ela não está preparada para isso. E aí a pessoa, como você disse, acaba querendo ter a voz mais grossa, a voz mais fina e por aí vai. E a gente sabe que existem alguns meios, por exemplo, aqueles balões com alguns gases, que deixa a voz mais grossa, a voz mais fina, e a gente vai em festa ver um balão flutuando, rapidamente já pega ali e engole aquele gás e a voz muda. Isso pode acontecer sem problema algum, ou é melhor que as pessoas possam evitar? Na verdade, quando a gente faz essa brincadeira, vamos falar assim, a gente está mudando a posição de entrada do ar. Na verdade, quando a gente fala, o ar sai do pulmão, passa na prega vocal e a gente faz a emissão. Quando a gente coloca o balão, ele vai fazer a prega vocal ficar mais para dentro. Então, você vai engolir aquele ar e isso faz uma diferença na vibração da prega vocal. Então, isso não deve ser feito com frequência. Claro que uma brincadeira muito aleatória, mas ele não deve ser feito porque isso é um esforço vocal. Você está fazendo um movimento contrário ao que seria o real. Elismar, é possível apontar quem mais tem problemas nas cordas vocais? Se são os homens, se são as mulheres? Ou isso é bem dividido? Muito, muito dividido. Na verdade, é muito mais fácil a gente apontar por o uso profissional da voz. Independente se for homem ou se for mulher, a gente vai ter, na verdade, o mesmo prejuízo se essa pessoa não tem uma orientação vocal adequada. A gente acabou vendo e percebendo também que cantores, apresentadores e por aí vai, acabam exercendo a voz de determinada maneira. Mas não são somente essas pessoas, esses profissionais que podem ter problemas vocais. As crianças também podem desenvolver problemas nas cordas vocais, talvez devido ao excesso ou modo de utilizar a voz? É muito comum crianças que têm hábitos de falarem muito alto, crianças que têm hábito de gritar, às vezes cantar, elas podem, ou brincar mesmo, mas sempre correndo e gritando ao mesmo tempo. Todo esforço físico, ele deve ser evitado para que a gente possa fazer uma emissão vocal correta. Digamos assim, uma criança está correndo e está gritando, ela está fazendo 2 esforços. A prega vocal é um músculo. Então, quando a gente faz uma atividade muscular, a gente deve evitar a emissão vocal. E essa percepção que a gente tem que ser de forma automática ou tem como a gente ir trabalhando ela? Com certeza tem várias técnicas vocais. Como eu acabei de falar, se a prega vocal é um músculo, você faz musculação para ficar mais forte, para ficar mais saudável, para te dar impulso, para te dar força. Mesma coisa, a gente faz musculação para a prega vocal e você vai ter uma emissão vocal muito melhor. Elismar, tenho certeza que quem está em casa agora já deve ter percebido e encontrado com pessoas que falam muito rápido ou falam muito devagar. E o falar rápido e o falar muito devagar são positivos, são negativos? Ou o ideal é que a gente tenha um parâmetro de voz? A questão de falar rápido ou falar devagar, na verdade, eu acho que é muito mais da personalidade da pessoa, isso é estilo da pessoa. Você pode falar mais devagar quando você pensar nisso, mas se você é uma pessoa mais extrovertida,
você normalmente não é uma pessoa que fala muito devagar, não fala muito pausado. Então isso tem muito a ver com a personalidade. Claro que impostar a voz para algumas situações você pode aprender, ou tanto mais rápido quanto mais devagar. Mas ser uma pessoa que fala devagar ou rápido é muito mais da personalidade de cada um. Elismar, agora quando eu tô lá em casa e acordo meio rouco e acabo precisando forçar a minha voz quando ela tá bem, até chegar às vezes falhar. Isso pode ser um sinal de algum problema já nas cordas vocais ou tem a ver com a temperatura do dia, com a friagem que a pessoa pegou, por exemplo? Você falou numa situação específica. Acordar com a voz pior é sempre comum, porque enquanto a gente dorme, a gente está sem exercitar a prega vocal. Então, normalmente tem um acúmulo de secreção. A pessoa sempre que acorda, tomar líquido sempre na parte da manhã, fazer alguma atividade, se você tiver, no seu caso, que é um profissional, se você tem que gravar alguma coisa logo em seguida, faça um aquecimento vocal e sempre use muito líquido para diminuir a produção de secreção, que com certeza você deve acordar com mais secreção. E o líquido? Eu posso tomar qualquer um que não vai fazer mal para as minhas cordas vocais? Ou aquela cervejinha, aquele refrigerante da marca famosa que a gente não vai falar o nome? Ou eu tenho que deixar de lado? Na verdade, nenhum líquido ele vai passar na sua prega vocal. Porque a gente engole por um lugar e fala por outro. Então, por isso que a gente não consegue engolir e falar ao mesmo tempo. Então, nada que você beba, ou gelado, ou quente, vai entrar na sua prega vocal. Ele vai passar na sua faringe e, com isso, pode causar uma irritação na entrada do esôfago, que é a faringe. Mas a sua prega vocal, o que vai passar por ela é só o ar que sai do seu pulmão. Então, anota essa dica aí, viu? Elismar, eu comecei bem esse nosso bloco aqui, né? Custei a falar fonoaudióloga. Agora eu consegui falar. Agora, para quem tá em casa, tem dificuldade para pronunciar algumas palavras. Existe algum truque que pode facilitar na hora, por exemplo, de apresentar um trabalho na escola, um trabalho da faculdade, ou até mesmo no trabalho? Eu acho que talvez uma dica interessante, o movimento mais como que eu vou te falar? Mais difícil, digamos assim, que a gente tem com relação à pronúncia é o movimento de sons de duas consoantes juntas. Quando é o som, por exemplo, do branco, que a língua da gente precisa ficar um pouquinho no céu da boca para que esse som saia de forma correta. Talvez uma dica seja as pessoas, para terem uma destreza, vibrar a língua no céu da boca, porque se você consegue fazer esse movimento por mais tempo, isso vai te dar mais destreza na hora da pronúncia. E, por exemplo, eu tô lá em casa e tem algo garrado e eu faço... Isso posso fazer? Não. Não posso? Na verdade, o que você está fazendo é... Eu acabei de falar, nada que você engole vai passar na sua prega vocal. Mas o esforço muscular, que a gente chama pigarro, que é isso que você fez, se você fizer... Você está fazendo um esforço lá na região abaixo da sua laringe, que faz a sua prega vocal fazer um encontro muito rápido. Então, o excesso de pigarro causa lesão na prega vocal. Se você está num ambiente onde você não tenha líquido para hidratar e você está sentindo que tem alguma coisa agarrada, que você faça isso, mas de forma que você minimize essa alteração. Fecha a boca e não porque você vai diminuir o esforço se você tiver de boca fechada. Viu só? E ainda fica chique. Mais elegante. E Elismar, agora, por exemplo, quando a pessoa fala, você tem que abrir a boca mais para falar, fazer o sim, funciona? Funciona, mas você não vai, o seu cérebro não vai automatizar. É que você tem que abrir mais a boca, porque falar é uma atitude que a gente tem de pronúncia, mais o comando neurológico do cérebro. Então a gente não vai falar pensando que tem que abrir e fechar a boca, porque senão você vai prestar atenção só na sua articulação e o seu cérebro não consegue organizar as palavras. Exercitar-se com esse tipo de exercício que você
fez muito bem agora, isso tem que anteceder a uma fala. Então, você praticar, igual você pratica musculação, você pratica lendo os textos que você vai ter que falar. Então, é prática. Se você tem a prática, automaticamente você vai ter mais nitidez na fala. Doces podem atrapalhar na hora de falar em público ou de conversar? Não, na verdade eu acho que o açúcar tem qualquer outro prejuízo fisiológico, o excesso dele, mas não na voz. A não ser que você pense assim, olha, eu vou comer um chocolate, e aí o chocolate tem muito leite, o leite vai produzir muita secreção, que vai ficar com esse pigarro, e o pigarro pode atrapalhar a sua voz. Então, é isso aí então. Só para finalizar, para não errar mais nenhuma palavra, me dá uma última dica. Pense sempre, muita hidratação e atividade muscular da prega vocal sempre. Exercícios vocais são aqueles que você concilia emissão de um som e mais uma vibração. Sempre, ou vibrar o lábio, ou vibrar a língua. Isso traz uma mobilidade maior e sem esforço vocal. Viu, diretor? Serve para aquela palavra que o senhor não dá conta de falar também, viu? Infelizmente, nosso tempo acabou, mas Elismar, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Mais Saúde. Te espero de volta mais vezes, viu? É sempre um prazer, estarei à disposição. Obrigada a todos, uma boa noite. Obrigado, viu? E a você de casa, continue com a gente. 999474515, 38214488. Vou pro intervalo e volto já já. Estamos de volta com o programa Mais Saúde de hoje. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 999474515, 38214488. Você também pode participar com a gente através da internet, @NTV Patos de Minas. Combinado? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que tá a sua saúde bucal? Você tem prestado mais atenção nela, tem cuidado da forma correta e tem percebido alguns sinais e alguns problemas que podem estar sendo desenvolvidos aí, dentro da sua própria boca? Não? Então presta bastante atenção, porque a minha convidada, ela vem lá da Clínica Odonto Company, aqui de Patos de Minas, a doutora Andressa Lopes. Doutora, muito boa noite, bem-vinda ao Mais Saúde. Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a senhora de estar aqui, a senhora que é cirurgiã dentista e clínica geral lá da Odonto Company. Doutora, a gente abriu então falando agora sobre alguns sinais, alguns problemas que as pessoas podem desenvolver. A gente está falando do bruxismo. Afinal de contas, o que é o bruxismo? Então, o bruxismo ele está relacionado com a ansiedade, né? Que aí a pessoa desenvolve a ansiedade e com essa ansiedade ela tem o ato de ranger os dentes, né? Que prejudica essa musculatura aqui que a gente chama de masseter. E doutora, esse músculo, ele começa a se desgastar ou isso acontece apenas nos dentes? Acontece somente nos dentes, né? O músculo em si ele vai cada vez mais fortalecer, porque com a mastigação ali excessiva, né, no bruxismo, que acontece geralmente durante a noite, o paciente está ali forçando essa musculatura, então com o tempo ela vai ficar mais forte e causar desgaste nos dentes. Doutora, a gente pode dizer então que o bruxismo é algo meio que automático? Sim, são movimentos semi-involuntários, né? A pessoa não vê que ela está fazendo. E a partir daí, durante essa pandemia da Covid-19, os casos de bruxismo lá para a senhora têm deixado de aparecer ou muito pelo contrário, tem aparecido mais? Pelo contrário, né? Tem aumentado bastante, porque por conta da pandemia as pessoas vão aumentando os problemas dentro de casa, né? Preocupação, gera uma ansiedade, né? Um transtorno psicológico maior. Então, acaba descontando ali nos dentes que é causando bruxismo. E doutora, o desgaste nos dentes, esse desgaste é aos poucos que ele vai acontecendo quando um dente, digamos assim, vai passando pelo outro, ou às vezes pode acontecer de uma fratura acontecer dentro de uma semana, por exemplo? Sim, são movimentos que vêm com o tempo, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Então o paciente está ali forçando, rangendo os dentes, e aí pode vir a acontecer com o tempo fratura, né? Cai ali uma restauração ou outra, quebra um dente ou outro. E aí, doutora? Tô com bruxismo, meu dente quebrou. Vou procurar
o dentista, claramente. Mas, e aí? Em alguns casos, o dente acaba se perdendo por completo e acaba tendo que fazer um implante e outros procedimentos? Ou, na maioria dos casos, o dente que acabou se fraturando por causa do bruxismo, dá para recuperar ele? Então, se o problema estiver ali na fase inicial, dá para recuperar, né? Se for uma restauração que soltou ou um dente que quebrou, a gente restaura novamente. Indica ali para o paciente uma placa de bruxismo, né? Que é uma placa dura, que ele vai estar usando principalmente na parte da noite, né? Durante o sono. Também a gente vai associar ali o Botox, né? Que vai relaxar o músculo. A gente aplica aqui na região do masseter. Então, esse músculo vai estar ali relaxando, né? Evitando com que o paciente faça a força da mastigação. Então, o Botox, ele vai muito mais além do que prevenir rugas. Ele Com ajuda, certeza, então? sim. Ele não é só esteticamente, né? Dá para usar ele Sim, odontologicamente? claro. Sim. Em crianças, idosos, ou existe uma fase aí que, falando especificamente do Botox, para o bruxismo, não é indicado? Então, geralmente, a gente indica para adultos, né? Ali, se é uma criança que tem bruxismo, então a gente vai descobrir a raiz desse problema, né? Vamos estar indicando essa criança para um psicólogo, né? Fazer uma terapia, descobrir o porquê que ele está ansioso, para depois definir melhor a forma de tratamento. Doutora, durante a experiência da senhora, quando a pessoa acaba rangendo os dentes, e esse músculo, como a senhora disse no início do nosso bate-papo, vai se fortalecendo, pode chegar a um ponto da pessoa começar a conversar com os dentes fixados um do outro dessa forma? Sim, tanto que tem pessoas que naturalmente aqui vai se fortalecendo e vai aumentando, né? Porque como é um músculo, né? Quanto mais você força ele, ele vai se destacando no rosto. E aí, doutora, como que eu posso tratar o bruxismo? Então, primeiramente, é descobrir a causa desse problema, né? A maioria dos casos é o estresse, a ansiedade. Então, vamos ali indicar o paciente para uma terapia com o psicólogo, né? Talvez estar tomando um ansiolítico natural. Fazer a plaquinha, né? Tira o molde, coloca a plaquinha de acetato ou acrílico e também associar o Botox, né? Nunca vai ser só um tratamento, né? São um conjunto. O tratamento é multidisciplinar. E essa plaquinha que a senhora está falando pra gente, essa placa é como se fosse algo reto ou é algo que envolve? Ela é reta, né? É como se fosse uma plaquinha de clareamento. Entendi. E aí coloca... E tem tempo pra ficar? Geralmente durante a noite, né? Mas se o paciente estiver percebendo que ele está rangendo os dentes também durante o dia, aí pode usar também durante o dia. Era nesse ponto que eu queria chegar com a senhora. O bruxismo durante o dia, como é que ele acontece? Então, o paciente às vezes está ali, né? Por exemplo, trabalha com computador. Então, ele gera ali uma mania, um tique, e ele nem vê fazendo, né? Um movimento semi-involuntário. Então, acaba que ele range os dentes sem perceber. E aí que entra o uso da plaquinha também durante o dia. E o chiclete? O chiclete, ele pode ajudar a desenvolver o bruxismo? Não, porque o chiclete você tá ali mastigando ele, né? O bruxismo você tá passando um dente no outro, né? Girando a mandíbula para um lado e para o outro. Então, chiclete, pirulito, bala, não, muito pelo contrário. Faz mal pra cárie, né? Isso. Esse tipo de coisa. Mas pro bruxismo, nada relacionado. Doutora, e teria algum método pra pessoa perceber que ela tá começando a desenvolver o bruxismo? Ou, como a gente está dizendo nesse nosso bate-papo, é realmente algo involuntário que a pessoa pode ser que perceba somente quando já tiver em um caso mais grave? Sim, geralmente as pessoas observam quando já está num caso mais avançado, né? Então, quem vai ali começar a perceber, às vezes o parceiro, né, que está ali dormindo junto, acaba ouvindo, né, o barulho. E também o paciente acorda com dor de cabeça, né, dificuldade de abrir a boca, aí salta a restauração, e aí que ele começa a perceber que tem alguma coisa de errado. Aí o paciente às vezes vê uma foto antiga que vê que os dentes tinham um certo formato diferente do que tá hoje em dia, né, que os dentinhos ficam bem cerradinho, retinho, né, porque perde o formato ali com o tempo. Nossa, então é muito mais além do que a gente pode imaginar. Doutora, a gente está falando aqui também nesse nosso bate-papo a respeito das restaurações. E o dente, eu queria que a senhora explicasse pra gente como é que essa obturação, essa restauração, ela acaba saindo do dente com o ranger
dele ali, vai formando realmente um buraco? Como é que é? Sim, a restauração tá ali, né? Perfeitinha com a anatomia dela. Aí o paciente vai passando ali um dente no outro. Pode, como ela não é uma coisa que é seu, né? Um material que chega ao máximo para parecer com que é o seu dente mesmo. Mas como não é, com o tempo você passando ali em cima, vai acontecer de soltar. E aí, doutora, a gente dizia há pouco que crianças podem sim desenvolver o bruxismo, adultos também. E nos idosos? O bruxismo, ele acontece de que forma? É justamente também pela ansiedade? Sim, sempre, a maioria dos casos está relacionado à ansiedade, né? Tanto que às vezes o paciente idoso que usa a dentadura também vai ali, tá desgastando com o tempo. A dentadura também, então, acaba desgastando? Sim, sim. E aí, doutora, a dentadura tem que trocar também? Como é que funciona? Geralmente troca de 5 em 5 anos, né? O paciente vai ali no dentista para a gente poder estar avaliando se está na hora de trocar ou não. Doutora, estou fazendo movimentos... a gente está falando que o bruxismo ele é causado aqui por esses movimentos involuntários. Isso. Mas a pessoa que faz isso... eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas querendo... mas sem estar associado com bruxismo, de ficar realmente querendo passar um dente ou no outro. Isso pode acabar desenvolvendo o bruxismo? Sim, também da mesma forma. Então, por exemplo, a pessoa está nervosa e ela tem esse costume de ranger os dentes e ela fala, opa, pode ser o bruxismo. Existe um escape para essa pessoa? Você fala para ela estar fazendo esse movimento? Ou para ela precisa fazer esse movimento para desestressar naquele momento. Sim, descontar, né? Isso, ela não foi no dentista ainda. Existe algo que ela possa fazer até ela chegar no dentista? Sim, aí ela precisa estar procurando uma ajuda com o psicólogo, né? Para saber o porquê dela tá fazendo isso, fazer um tratamento, né? Às vezes ela tá ali ansiosa, descobrir o porquê dessa ansiedade para poder estar resolvendo o problema. E pode também estar usando a plaquinha, mesmo a pessoa fazendo o movimento porque quer. Doutora, a gente está tratando de dois assuntos, que é a saúde mental e também a saúde bucal, a saúde odontológica. A gente está falando de dois casos sérios. Aquelas pessoas que falam, não vou procurar o dentista porque eu consigo eu mesmo resolver essa situação. Não vou procurar o psicólogo que eu não vou conseguir resolver sozinho. Pessoas que pensam dessa forma sofrem que tipo de impactos a longo prazo? Então, aí tá ali soltando uma restauração ou outra, vai chegar num certo ponto que vai começar a fraturar dentes também, né? O problema não é só ali, soltou uma restauração, meu dente está reto. Então vai chegar num ponto que pode ser que a pessoa perca o dente também. E o diagnóstico? Ele vem apenas após uma avaliação do dentista ou o psicólogo também pode fazer esse papel inverso, de encaminhar o paciente para o dentista? Sim. É um tratamento em conjunto, né? Você acaba entrando ali um pouco na vida pessoal do paciente, né? Conversando. E aí, como é que tá a família, né? Tá acontecendo alguma coisa no trabalho, para poder descobrir de onde que vem esse problema. Então, olha só, para você que está chegando agora aqui no Mais Saúde, nós estamos falando sobre bruxismo. Como que tudo isso pode impactar a saúde de você que está em casa, que muitas vezes passa por momentos aí tensos, né, doutora? E acaba precisando de um escape ali para descontar. Para quem está chegando agora, então, doutora, como tratar o bruxismo? Então, o tratamento do bruxismo é ter o diagnóstico de onde que está vindo essa ansiedade, né? O porquê que ele está fazendo o movimento de ranger os dentes e procurar o cirurgião dentista para a gente poder estar fazendo a plaquinha, para ele poder estar usando à noite ou também durante o dia, poder fazer a aplicação do Botox, indicar um psicólogo para poder estar fazendo terapia, né? Tomar uma medicação natural para poder resolver esse problema da melhor forma. Então, olha só, se você que está em casa, está acompanhando a gente, quer tratar, quer saber se está com bruxismo, ou se está passando por outras situações, ou se quer deixar o sorriso ainda mais bonito, né, doutora? Pode passar lá na clínica odontológica, a Odonto Company. Vou até pegar a minha colinha aqui, doutora, porque fica na Praça Desembargador Frederico, número 63. Os telefones são 34 3821 3031 e o 99895 1818. Doutora, facinho de encontrar na Praça da Antiga Rodoviária. Você e toda a equipe estão esperando o pessoal de casa. Sim, com certeza. Então, o horário de funcionamento é de 7 às 7. 7 às 7, fácil,
para encontrar e deixar o seu sorriso ainda mais bonito e resolver todas essas questões. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Mais Saúde. É sempre bom a gente reforçar que lá na Odonto Company vocês estão seguindo à risca o protocolo sanitário de Patos de Minas, as recomendações das organizações aí de saúde, para que possa atender todas as pessoas da melhor forma e mais segura também, né? Sim, obrigada. Aguardo vocês lá. Obrigado, doutora. Obrigada. E olha só, você que tá em casa, continua comigo, porque a gente falou sobre bruxismo aqui, né? Daqui a pouco a gente continua falando sobre muitos outros assuntos. E você que tá em casa, claro, pode participar com a gente através do WhatsApp, do telefone, do Facebook, do nosso site. Fique à vontade, porque esse é o seu consultório ao vivo que volta já já. Não sai daí. Continue participando com a gente. Se eu não ligar o microfone, doutor, o pessoal não vai me ouvir, né? Eu tenho que ligar o microfone. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 99947-4515. Viu? Diretor, aquele GC não vamos usar não, viu? Porque, olha só, me conte aqui, como que está a saúde dos seus olhos? Você tem preocupado, tem cuidado direitinho? Para falar sobre isso, eu recebo o oftalmologista, o Dr. Vitor, que está aqui com a gente. Doutor, muito boa noite. Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Doutor, então quando a gente fala sobre lentes, a gente está dizendo que é algo unicamente por estética ou, em alguns casos, a lente é realmente a melhor opção? A lente é a opção que o paciente tem para ficar livre dos óculos, seja por estética ou seja por qualquer outro motivo. Pessoas que praticam esporte ou até mesmo por doença, né? No caso, tem doenças como ceratocone, que você tem uma irregularidade da córnea e com isso a lente de contato, que no caso desse paciente teria que ser rígida, ela vai proporcionar uma melhor qualidade visual do que os óculos. Doutor, e quem pode usar lente? Apenas adultos, jovens, idosos ou até mesmo as crianças podem usar as lentes? Eu costumo dizer que não tem uma fórmula mágica, né? No consultório eu até falo com os pais. Eu acho que quem tem que indicar as lentes são os pais, porque eles vão analisar se os filhos já têm maturidade o bastante para poder estar usando as lentes, para poder fazer a higiene correta, porque a lente, da mesma forma que ela tem vários fatores positivos, se não for utilizada da forma correta, você também tem possibilidade de fatores negativos. Doutor, tudo bem, estamos falando de lente. Eu preciso sempre tirar a lente ou eu posso dormir, posso conviver com essa lente? Eu oriento os meus pacientes sempre tirar para dormir. Eu acho que assim, a pessoa que já faz uso das lentes, elas já adquirem uma habilidade com as lentes que isso requer muito um espaço muito curto de tempo. Você tirar e colocar as lentes. Então eu sempre oriento, eu falo, não, a minha orientação sempre vai ser tirar para dormir e colocar no momento que você quiser. Aí a pessoa pergunta, pode ficar o dia inteiro? Sim, se está confortável, se não está dando nenhum desconforto, eu acredito que não tem problema nenhum de ficar o tempo inteiro. E aí, doutor, eu posso tirar na hora de dormir? Posso colocar lá em cima do lado da minha cama ou eu tenho que tomar cuidado porque a higiene com as lentes é também um dos fatores primordiais? Sim, você tocou num ponto assim, que é realmente de extrema importância. A gente sempre bate nessa tecla. Para fazer o uso da lente, você tem que fazer o uso da forma correta. Porque se você não fizer da forma correta, você pode trazer problema para você. Então, como é que você vai fazer o uso das lentes? Para você tirar, você tem que botar no recipiente, no potinho específico para as lentes. Tem que fazer a higiene com o produto específico para as lentes que você encontra nas farmácias. E com eles você vai conseguir fazer a limpeza das lentes para você não trazer nenhuma sujeira, nenhuma bactéria, nenhum problema para os seus olhos. Então, doutor, aquela receitinha vinagre e água, esqueço. Esquece. Doutor, então, olha só. A gente sabe que existem X tipos de lentes, mas quais são as mais recomendadas hoje para as pessoas? Então, geralmente as pessoas optam, as pessoas que não têm nenhuma doença na córnea, no caso, tem miopia, astigmatismo ou hipermetropia, que é o usual, elas optam pelas lentes gelatinosas. Aí no caso das lentes gelatinosas você tem algumas opções. Você pode fazer lente colorida. Aí algumas lentes duram
troca anual, outras lentes que são trocas semestrais, isso daí vai variar de pessoa para pessoa. Também tem as lentes rígidas, que no caso as lentes rígidas também têm uma validade maior e mais indicada para os pacientes que têm algum tipo de irregularidade da córnea, porque eles vão proporcionar uma melhora da qualidade visual. E essas lentes, elas são feitas com as características de indivíduo para indivíduo ou tem um padrão? Então, é interessante essa pergunta, porque as lentes gelatinosas, elas são mais padronizadas, porque pelo fato de elas serem gelatinosas, ou seja, o material delas são de silicone e hidrogel, e isso ela consegue abraçar o formato do olho de cada pessoa. As lentes de contato rígida, elas requerem uma adaptação no consultório do oftalmologista para ele saber qual que vai ser a curvatura ideal da lente que vai ser escolhida, além de colocar o grau dentro da lente antes de encomendar. Então, eu costumo dizer que as lentes rígidas são extremamente personalizadas, porque você tem que avaliar a curvatura ideal com o grau ideal e assim solicitar tudo junto para o paciente. Doutor, eu posso pegar a receita do meu vizinho que fez uma lente lá, ou eu preciso realmente passar por um profissional? A consulta oftalmológica é primordial para qualquer coisa, né? Qualquer problema que você tenha no olho, eu sempre oriento, falo que a gente precisa ter a consulta oftalmológica. Já fui parado em corredor, já fui parado em vários lugares, ou até tirando dúvida, eu tenho isso assim, o que é isso? O que eu posso fazer? Eu falo, olha, na consulta a gente vai avaliar o grau minuciosamente, a gente vai olhar através de um aparelho chamado que é o exame da biomicroscopia, que é um aparelho que ele aumenta 10 vezes o tamanho do que a gente quer avaliar. Então, tem várias coisas que a gente tem que fazer para poder chegar a um raciocínio e conseguir dar a resposta que o cliente tanto quer. E, doutor, a gente sabe que cada indivíduo possui uma característica. A tonalidade do olho da pessoa pode indicar que ela vai desenvolver mais problemas na visão do que outras? Ou isso vai de ação para ação de cada indivíduo? Eu acredito que a parte de coloração da íris, né, do olho das pessoas, a única coisa que pode estar associada é um pouco de sensibilidade à luz. Mas agora, com relação a ela tem olho claro, então ela vai ter algum tipo de problema no olho, eu não faço essa associação, não. Então, olha só, fica a dica para você que está em casa. E, doutor, quais são algumas percepções que a gente pode ter lá do sofá da nossa casa mesmo? Minha visão ela não está tão boa, devo procurar o oftalmologista. Quais são os sinais que começam a aparecer que eu tenho que ficar atento? Olha, eu sempre sugiro que algumas faixas etárias, mesmo se você não tiver sintoma, eu acho que você tem que ir no oftalmologista. A primeira, principal e mais importante, até os 4 anos eu recomendo. Todas as crianças até os 4 anos têm que fazer a primeira consulta oftalmológica. Por quê? Porque a visão se desenvolve até os 6 anos de idade. E se ela tiver qualquer problema, que a gente tem que fazer algum tipo de abordagem, ou até mesmo uma coisa que é muito comum ver na rua, crianças que usam tampão para poder estimular um dos olhos, isso até os 6 anos a gente consegue. Então, eu falo, até os 4, estourando 5 anos, toda criança deveria ir no oftalmologista. Agora, a sua pergunta é interessante. Geralmente, as pessoas vão porque estão sentindo alguma coisa, ou porque estão com ardência, coceira, ou porque o olho fica vermelho. Então, assim, os sintomas já é o gatilho para consulta. Mas, geralmente, as pessoas gostam de padronizar as coisas. Então, assim, começou a ter dificuldade para longe. O que é isso? É isso que você está falando, né? Sim. Assim, geralmente, a dificuldade para longe é mais associada à miopia. Mas, assim, isso não é padrão, até porque as pessoas que têm astigmatismo num grau mais elevado pode dar dificuldade para longe, pode dar dificuldade para perto, não necessariamente é porque tem hipermetropia, porque vai ter dificuldade para longe ou para perto. E, geralmente, depois dos 40 e alguma coisa, 42, 43 anos, aí a queixa é um pouco diferente, já é dificuldade para perto, porque a pessoa começa a ter a presbiopia, a dificuldade para perto, e aí começa a ter a necessidade do óculos para perto, ou então, se ela já usa o óculos, é o óculos multifocal, que dá melhor a visão, tanto para longe quanto para perto. O senhor tocou num ponto interessante, óculos. Eu me lembro há algum tempo, onde estava naquela febre, onde todo mundo queria usar óculos e acabava indo nessas lojas que não são óticas e compravam óculos com lentes e passavam a utilizar isso. Doutor, quando você compra
um óculos que não é indicado por um profissional, que não é de uma ótica, isso pode trazer consequências para a visão? Com certeza. Você está usando um produto que você não sabe nem se tem qualidade, se bloqueia os raios, porque a gente não está falando só de melhorar a visão, a gente está falando que a lente também ela pode estar bloqueando os raios ultravioletas, entendeu? Então tem vários fatores que podem estar influenciando no fato das pessoas se auto-medicarem ou então se vamos dizer, indicar um óculos que às vezes não tem necessidade ou às vezes não tem o grau certo. Doutor, coloquei minha lente, coloquei meu óculos, agora eu consigo enxergar melhor. Tá fazendo sol, vou olhar para o sol. Posso fazer isso? Não, não é recomendado. Não é recomendado olhar para o sol. O sol ele é muito forte, ele tem os raios ultravioletas também que não são indicados. Eu não recomendaria, né? No caso, as pessoas que têm uma sensibilidade maior ao sol, eu sempre recomendo também fazer o uso de lentes escuras, né? Óculos com lentes escuras. Mas assim, eu não recomendaria ninguém ficar olhando para o sol, porque realmente é uma luz muito forte. Doutor, é possível hoje a gente estimar quem mais tem problemas na visão? Se são crianças, se são jovens, adultos, idosos, ou isso está bem mesclado? Bom, eu vou tocar num ponto agora que é muito atual, que é uma coisa que eu tenho muitas pessoas me perguntam no consultório, que é o seguinte: eu falo para todo mundo isso, você pode achar até na internet. Uma coisa que as pessoas podem perceber é que o índice de miopia na sociedade está aumentando. E por que está aumentando? Isso está associado aos hábitos do dia a dia das pessoas. Hoje em dia as pessoas estão utilizando muita visão de perto, principalmente as crianças no uso de tablets, no uso de celulares. Então, assim, eu sempre sugiro, vai fazer o uso de celular ou ver algum vídeo, projeta na televisão. Você já vai estar distanciando um pouco a criança ou adolescente da imagem sendo projetada. Então, estima-se que até 2050, até 50% da população pode desenvolver miopia. Então, isso tudo está associado ao excesso de estímulo visual para perto. No meu caso, eu tenho 34, 35 anos. Na minha infância, eu não tinha tanto estímulo para perto, porque eu fazia os afazeres de escola e tudo mais. Eu ia brincar de bola, andar de bicicleta. Só que hoje a gente sabe que o entretenimento da criança e do adolescente está muito na parte eletrônica. Então, a gente está percebendo que o estímulo visual para perto está excessivo. Doutor, e esse estímulo, quando a gente acaba dizendo, é realmente pegar o aparelho e vir trazendo. Justamente. E você pode perceber no dia a dia que as pessoas estão usando o celular muito próximo do olho. Muitas mães, muitos pais chegaram no consultório falando, mas ele olha o celular muito perto, ele deve ter algum problema de visão. E não tem. Isso é uma posição de conforto, às vezes, e traz a imagem muito perto do olho e começa a fazer o estímulo de uma visão muito perto. Isso pode estimular o aparecimento, ou se a criança já tem, até o desenvolvimento da miopia. Doutor Vitor, quais são as dicas, então, para quem está em casa, para ter uma saúde visual, a saúde dos olhos, da melhor forma possível? Eu sempre sugiro mesclar o ponto de foco, né? Por exemplo, criança, eu sempre falo para as pessoas, eu não contraindico tecnologia, não contraindico o uso do celular. Eu acho que a tecnologia ela está hoje aí para ser utilizada, mas a gente pode mesclar. Se a criança está tendo muito, ou criança ou adolescente está tendo muito estímulo para perto com o celular, estimular ela a fazer atividades ao ar livre, entendeu? E agora, mudando um pouco do assunto, com relação à parte das lentes de contato, existe também uma possibilidade de você ficar independente ao óculos que não seja as lentes de contato, que seria a cirurgia corretiva, a cirurgia refrativa. Então, assim, às vezes a pessoa está refém da lente por muito tempo, às vezes nem sabe que ela poderia operar e ficar livre dos óculos, livre das lentes, entendeu? E ganhar qualidade de vida. Por isso a importância de sempre ter um profissional de qualidade. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, não dá mais tempo de nada, mas eu espero o senhor de volta mais vezes aqui no Mais Saúde para a gente falar sobre esse e tantos outros assuntos. É um prazer ter vindo aqui, eu estarei disponível sempre que puder. Obrigado, doutor. E muito obrigado a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela grande audiência. A gente volta a se encontrar quinta-feira no programa Entrevista. Fiquem todos com Deus. E agora, tá chegando ele, o diretor já tá apertando o botão para correr. Oi, Odair Cardoso, boa noite. Boa noite, Matheus Borges, boa noite a todos aí que estão assistindo o seu programa. Agora estamos chegando com muita informação aqui no NTV News.
Então, ó, a partir de agora, já tô atento a tudo o que aconteceu para conferir com você. Diretor, posso passar a bola? Então, há muito tempo, Odé Cardoso. É com você. Até a próxima. Abraço, Matheus.